Gente, olha como eu tô começando o seu programa de hoje. Tem a nossa culinária. Chega mais perto aqui, porque eu quero... Olha, gente, é uma sobremesa deliciosa, com morangos, biscoito. Daqui a pouquinho você vai aprender. Não é tão daqui a pouquinho, é no nosso último bloco. E tá dando água na boca aqui, já de vontade de experimentar. Então, papel e caneta na mão, ou então você que é mais da tecnologia, segura aí que daqui a pouco a receita tá no nosso blog. A gente vai aprender essa delícia que se chama pavê de morango aqui hoje no seu programa, viu? Não sai daí que no último bloco tem essa receita. Olha, o nosso programa de hoje vai falar de adrenalina. Pois é, será que a adrenalina faz bem? Será que a adrenalina faz mal? O que é adrenalina? Daqui a pouco tudo isso e muito mais para você aqui no seu programa e a gente quer a sua participação, claro, e sempre. Quero desejar uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Novo Tempo, acompanhando o seu programa e sempre interagindo com a gente através do facebook.com/seu programa e o nosso Twitter, o @seu programa. Não deixe sempre meu recado aqui de entrar no nosso blog, ver as novidades que sempre tem lá. www.novotempo.com/seu programa. Aliás, todos os programas antigos estão lá no nosso blog, tá bom? Alguém consegue se lembrar do frio na barriga ao descer uma montanha russa? Eu não consigo me lembrar, porque nunca desci. Alguém consegue se lembrar das mãos trêmulas quando precisou falar em público, de repente pela primeira vez? E aquela sensação de pânico quando a gente enfrenta uma situação de risco de verdade, como um esporte radical, ou uma outra coisa que também às vezes pode ser perigosa em algumas famílias, pedir a namorada, pedir a noiva em casamento. Essas são algumas das reações que a adrenalina vem automaticamente ao nosso organismo. É graças a esse hormônio que a gente consegue reagir em situações inesperadas, onde o medo se torna o nosso principal inimigo. A adrenalina, ela prepara o nosso organismo para a possibilidade de grandes esforços físicos. Ela estimula o nosso coração, eleva a tensão arterial, relaxa alguns músculos e contrai outros. E hoje no seu programa a gente vai conversar com o neurocirurgião Walter Felal para entender qual o papel desse hormônio para o funcionamento do nosso organismo. Não sai daí porque o programa está especial e cheio de adrenalina. Aliás, quero a sua participação. Qual foi o seu maior momento de adrenalina até hoje? Consegue lembrar aquela situação que você sentiu o seu corpo se transformando por causa da liberação desse hormônio? facebook.com/seu programa e tem também o nosso Twitter, o @seu programa. Estou esperando a sua participação aqui para a gente conversar. Agora vamos saber então tudo o que acontece no Brasil e no mundo. As principais notícias estão aqui com a Bianca Oliveira. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Muita adrenalina hoje ou apresentar um programa ao vivo nem libera mais adrenalina todo dia? Olha, o primeiro programa eu tava com muita adrenalina, viu? Agora a gente acaba acostumando, mas sempre quando é o ao vivo dá aquele friozinho na barriga. Que o gravado a gente fica mais relaxado, né? E aí o ao vivo aquela tensão não pode errar. É exatamente assim, exatamente assim. Muito bem. Bianca, são várias as notícias de hoje e a primeira é o desenvolvimento da história que a gente vem acompanhando do técnico em informática, o Edward Snowden. Sim. E aí a gente tem desenvolvimentos dessa história. Ele conseguiu asilo ou ainda não? Pois é, Wagner, ele conseguiu sim. Inclusive, o técnico em informática Edward Snowden recebeu asilo temporário hoje. Ele entrou em território russo. Segundo o advogado que cuida do pedido de asilo, a imigração russa concedeu os papéis que permitem a entrada do ex-agente por 1 ano no país. O próprio Snowden se pronunciou hoje, ele agradeceu à Rússia e disse que a justiça venceu. Ainda não se sabe ao certo, Wagner, quais serão os seus próximos passos. Hoje, uma autoridade do Kremlin disse que espera que os laços entre a Rússia e os Estados Unidos não sejam afetados pelo que ele chamou de caso insignificante. Eu não diria tão insignificante assim, porque realmente deu uma certa tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Geralmente, esses casos diplomáticos geram essa confusão, essa tensão entre países. Edward Snowden pediu asilo político a vários países, inclusive o Brasil, no qual não atendeu o pedido de Edward Snowden. A grande comparação que a gente pode estender aqui é com Cesare Battisti,
Batiste, que em 2010 pediu asilo político aqui para o governo Lula, né? Até então, ele estava no poder. E ele concedeu a Cesare Battisti asilo político. Cesare Battisti, que era culpado lá na Itália por homicídio na década de 70, prisão perpétua para ele, essa era a sentença, e ele veio aqui para o Brasil, está no Brasil, inclusive, envolvido em mais uma polêmica aí na falsificação de documentos. De repente, só vale lembrar, né, Bianca, que o caso Snowden, o Snowden é um técnico em informática que teve acesso a informações do governo americano, formas de interação aí do governo americano, não achou correta essa forma que o governo americano lidava com algumas informações e levou à tona tudo isso e é acusado pelos Estados Unidos de espionagem. Exatamente. Então, a situação se complicou, por isso ele está precisando de asilo político. Com certeza. E ele falou uma frase que ele disse lá quando ele se pronunciou para a TV americana e também britânica, foi de que ele não poderia dormir sabendo que os Estados Unidos estavam invadindo a privacidade das pessoas. Corajoso, né, Wagner? Corajoso. Pois é. E além de frear a reforma do sistema político para valer em 2014, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil prepara um pacote de alterações na legislação eleitoral. As mudanças incluem a diminuição de punições a partidos e candidatos, derrubam restrições às doações e colocam amarras, empecilhos no Judiciário e também no Ministério Público. O projeto está pronto para ser votado no plenário na semana que vem e, de acordo com o deputado Cândido Vacareza, que está à frente dessa comissão para a reforma política, o projeto visa diminuir a burocracia das eleições e torná-las mais democráticas e transparentes. Agora, eu não entendi muito bem a intenção de piorar o que já não está muito bom aqui no Brasil. Afrouxar as leis do pleito eleitoral, eu acho que não é uma boa saída ou não é um bom caminho para a reforma política tão esperada e tão clamada pela população brasileira, que foi às ruas no mês de junho e julho, e parece que os políticos não entenderam muito não, Wagner. Talvez já tenham se esquecido um pouco, né, Bianca? Não, pois é. Eu acho que eles estão meio perdidos, estão dando tiros para todos os lados e não estão tomando decisões realmente concretas, muito pontuais. A gente percebe isso nos políticos, de que eles foram realmente chacoalhados, mas não estão colocando políticas realmente para ajudar o povo. Ainda está em interesse muito institucional e muito estatizadas as decisões ainda, Wagner. Bianca, agora eu vi uma notícia ontem à noite aí da Grã-Bretanha. Sim. E imagens que, para um olho mais desinformado, aí pode parecer imagens engraçadíssimas. Só que, poderia ser engraçado se não fosse trágico. Se não fosse trágico, boa frase. Porque realmente o que o álcool faz com o ser humano, né? Então as pessoas bebem muito aí e estão proibindo de usar o metrô, é isso? Pois é. Proibido eu nem diria, mas pelo menos orientadas a não usar quando quando elas consomem álcool, né? Depois de consumir álcool. Na Grã-Bretanha, como você falou, é um lugar ali, uma região de muitos barzinhos, né? Que são conhecidos como botecos ali nos locais. Mas às vezes as pessoas, como a gente estava conversando, abusam tanto da bebida alcoólica que provocam cenas perigosíssimas. Por isso, uma campanha ali na Grã-Bretanha tenta convencer as pessoas a não andarem de trem depois de passarem da conta. Quem bebe pode ter péssimas ideias, como a de um escocês que tentou chutar uma pomba. A gente está vendo pelas imagens e ele se deu mal, se machucou, né? Ou quem sabe, além de tentar errar o alvo ali, se machucou. Subir uma escada rolante também fica mais difícil e às vezes fica impossível. As cenas das câmeras de segurança mostram que beber demais não é apenas um perigo no trânsito. No ano passado, uma pessoa morreu e 1.600 ficaram feridas. A maioria por excesso de álcool, Wagner. Terrível, terrível. Essa última cena dessa pessoa que caiu ali, ele não morreu, mas por um cuidado extremo de Deus, porque ele poderia ter morrido ali com certeza, né? E a gente sabe o risco que entrar no trilho aí do metrô, Não, né? Com certeza. E a gente vê pessoas bebendo e dirigindo. Isso é totalmente uma pessoa, vou usar até um jargão, fora da casinha. Uma ação assim totalmente irresponsável, porque você perde. Eu nunca bebi, nunca gerei álcool, mas entendo que as pessoas se drogam e perdem a noção do
do perigo, perdem a noção de espaço e saem aí como loucas, dirigindo, andando no meio da rua, acaba provocando acidentes também porque é atropelada. Então, álcool está fora de cogitação para algo normal da sociedade. Com certeza. Bianca, a gente fica por aqui então, a gente se encontra na segunda-feira. Ótima tarde para você. Para você também, bom programa, Wagner. Com um tempinho só que você ficou de férias, a Flávia já provou a nossa culinária. Você nunca provou, Bianca. Vou levar um pedacinho. Vou, com certeza. Eu acho que saindo nossa daqui... sobremesa de hoje. Vou. E com a propaganda que você fez no começo, que eu já fiquei salivando aqui, Wagner, eu acho que eu vou aparecer aí no seu programa, viu? Tá joia. Até já. Até tchau, mais. Tchau. Tá aí, olha, as principais notícias para você do Brasil e do mundo sempre aqui no seu programa. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre adrenalina. Não sai daí e continue conversando com a gente nas redes sociais, facebook.com/seuprograma e também o nosso Twitter, o @seuprograma.